Vasconcelos, de política do Flamengo, informação importante nessa segunda-feira, tá? Valim Vasconcelos teve a chapa impugnada. Isso quer dizer que ele não poderá concorrer à eleição presidencial do Flamengo. O documento indica que a chapa de Valim falsificou assinaturas. Isso é grave, hein? É grave, chega a ser criminosa a postura de alguns dirigentes do Flamengo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Respeite isso aqui, ó. Isso aqui é a paixão de milhões, de mais de 40 milhões de trabalhadores, trabalhadoras que amam, que têm isso aqui como a segunda pele. Cara, é impressionante o mau caratismo. Aonde vai a ganância? E esse dinheiro que entra no Flamengo vem daqui, ó. Do meu suor, porque eu vou lá e compro camisa cara. Você que está me assistindo aí agora, compra camisa cara, paga ingresso caro, preços absurdos. Diga-se de passagem, no primeiro jogo contra o Corinthians, foi um absurdo. Foi uma... Tem que me controlar aqui. O que vocês vão assistir agora é simplesmente de dar náuseas, nojo mesmo. Cara, para tudo aí, presta atenção nesse vídeo. Não, rubro-negro, rubro-negra. Segura na minha mão aqui, ó. Segura nas minhas mãos. Solta mais não, fica nesse vídeo até o final. Você vai ver o que está acontecendo no Flamengo. Nessa eleição. O que se transformou isso? O desrespeito contra nós. É importante que você assista. É importante que você dê um like para que esse vídeo viralize e todos vejam o que está acontecendo. Essa pouca vergonha, essa falta de respeito conosco, que somos apaixonados, que temos essa paixão em comum, que é amar o Flamengo. Essa falta de respeito tem que acabar. Que a diretoria tem que acabar. Tem que respeitar o torcedor rubro-negro. É a maior torcida do mundo. O Flamengo é o maior time de futebol do mundo que tem maior torcida. O maior patrimônio de um clube de futebol é a sua torcida, meu amigo. E isso está sendo desrespeitado. É uma patifaria que estão fazendo. Dito isso, tem informações boas também, notícias boas em relação ao elenco, ao Felipe Luiz. A parte do futebol, as notícias são boas. O que não é bom é isso que eu vou trazer aqui. Então fica nesse vídeo até o final, curte o vídeo, se inscreve no canal, se você não tiver inscrito. Sobretudo, vai aqui embaixo nos comentários e comenta o que você acha dessa diretoria. Eu vou dar minha opinião e gostaria da sua. A minha opinião foi vitoriosa, mas gasta além da conta e agora está fazendo de tudo para tentar ganhar essa eleição. Há denúncias de gastos excessivos que podem comprometer, inclusive, o próximo ano do Flamengo. Então, assim, a diretoria está patinando para tentar se perpetuar no poder. Estou preocupado e não confio nessa diretoria. Se você confia nessa diretoria, coloca aqui embaixo para mim, por favor. É importante o seu comentário. Coloca aqui se você confia ou não na gestão do Landim. E bora pro vídeo. Bora para as informações. Que ontem, após o jogo contra o Corinthians, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ironizou a situação do Corinthians em relação à escalação de Hugo Souza contra o Flamengo. Abre aspas. Enquanto não for comprado, continua do jeito que está. Queria até um amistoso para ganhar mais 500 mil reais. Ele respondendo que o Corinthians terá que pagar 500 mil reais pela escalação de Hugo Souza no jogo de ontem. Essa é a terceira vez que o Corinthians pagará ao Flamengo esse valor de 500 mil reais por conta de escalação do goleiro contra o Flamengo. A situação segue a mesma, como o próprio Marcos Braz disse aí, até a gravação desse vídeo aqui, estou gravando esse vídeo, 16 horas e 17 minutos, tá? 4h17 da tarde do dia 21 de outubro, até a gravação desse vídeo, o Corinthians não depositou o valor de 500 mil reais na conta do Flamengo em relação a escalação de Hugo Souza no jogo de ontem. Ainda falando em Marcos Braz, ele revelou uma catimba do Corinthians lá na Arena Neoquímica para tentar tirar a concentração do Flamengo. Abre aspas para o dirigente do Flamengo. O Corinthians não tem que reclamar de absolutamente nada. Só a gente tem que reclamar. Chegamos aqui com o som ambiente do estádio revertido para dentro do vestiário. Você não conseguiu ouvir absolutamente nada e com as luzes apagadas. Já é premeditado. A gente falou que se continuasse com a música não entrávamos em campo, fecha aspas. Coisa ridícula do Corinthians, hein? Assim, atitude de time pequeno, sabe?
É igual soltar fogos na porta do hotel, igual fizeram lá com a delegação do Flamengo. Gente, assim, tem gente que vai falar, beleza, faz parte da rivalidade, tudo bem. Até aí tudo bem, porque é o torcedor que faz, eu acho, e assim eu espero. Mas nesse caso do Corinthians, atitude de time pequeno. Gente, o que ganha jogo é o jogo. Jogo é jogado, não varia pescado. Inclusive, o Felipe Luiz deu uma aula no Ramon Dias, né? Então, com luz ou sem luz, com som ambiente ou não no vestiário do Flamengo, o Felipe Luiz ontem deu uma aula para cima do Ramon Dias. A gente falou sobre isso no SBT Sport Rio hoje, falei ontem. Num primeiro momento, não vou negar, eu achei estranhas as substituições do Felipe Luiz, mas depois que deu certo e também ouvir o Felipe Luiz, a gente entendeu a estratégia do Felipe Luiz e parabéns ao treinador do Flamengo pelas mexidas, porque ele deu uma aula no experiente treinador Ramon Dias, que não fez nada para poder mudar a situação. Falando de política do Flamengo, informação importante nessa segunda-feira, tá? Valim Vasconcelos teve a chapa impugnada. Isso quer dizer que ele não poderá concorrer à eleição presidencial do Flamengo. E eu tive acesso aos documentos lá do conselho que indeferiu esse pedido, que impugnou a chapa do Valim. E o documento indica que a chapa de Valim falsificou assinaturas. Isso é grave, hein? A CPE, abre aspas aí, a CPE ficou estarrecida quando recebeu respostas formais e oficiais de alguns sócios garantindo e afirmando categoricamente que não assinaram as autorizações enviadas por Valim. O Valim emitiu um vídeo, um comunicado através de vídeo, dizendo que sofre perseguição política. A priori, a nossa live aqui está marcada para sexta-feira, está mantida com Valim Vasconcelos e vamos debater esses assuntos com, agora, o ex-candidato a presidente do Flamengo, porque a chapa dele está impugnada. Nesse momento, 3 chapas estão aptas para concorrer à eleição presidencial do Flamengo. BAP, Maurício Gomes de Matos e Rodrigo Duns. Rodrigo Duns da situação, BAP e Maurício Gomes de Matos da oposição. Falando de campo e bola agora, vamos falar do Gerson. Informação importante que a gente trouxe ontem. Eu vou contar bastidores, tá? O Felipe Luiz, como você já sabe, ele só passa a escalação na pré-eleição. Ou seja, os jogadores só ficam sabendo qual será o time titular na pré-eleição antes do jogo. Pouco tempo antes do jogo. E aí ontem, quando eu estava apurando a pré-eleição, me falaram, Venê, o Gerson pode não jogar. Eu falei, pô, tá de sacanagem, tá mentindo, não é possível. Como assim? Pois é, o Gerson acordou muito mal, com muita dor de cabeça, dor no corpo, sem condições de jogo. Ele está, nesse momento, tomando uma vacina na veia com remédios, vitamina C, antibiótico, enfim, um remédio na veia, soro, para poder ficar apto. E aí a gente vai saber apenas no vestiário, lá na hora do jogo, se o Gerson vai ter condições de jogo. Tanto é que eu fiquei na minha. Primeiro, eu vou ser sincero, não acreditei na pessoa. Segundo, eu falei assim, pô, não vou soltar nada, porque vai que ele joga e aí me quebra. E tanto é que ele jogou. E jogou muito bem. E aí depois a pessoa até me mandou foto do Gerson tomando a vacina lá na veia, o soro na veia lá. E aí ele jogou muita bola. Então, assim, o que eu quero ressaltar, a disposição do Gerson e também esses bastidores. Muitos jogadores que entram em campo entram na base do sacrifício. E o Gerson estava na base do sacrifício, embora ele tenha jogado aquela partidaça. Para mim, o melhor em campo. Comandou o meio de campo ao lado do Pulgar. O Pulgar também fez um grande jogo. O Wesley também fez uma grande partida. Fabrício Bruno entrou numa fogueira e fez um bom jogo. Mas o Gerson comeu a bola, gente. O que o Gerson jogou ontem contra o Corinthians foi um absurdo. É de bater palma. Hoje, eu falo, sem medo, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Hoje, dia 21 de outubro, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Ah, o Luiz Henrique no Botafogo, beleza. Ah, o Igor Jesus no Botafogo. Mas eu escolho o Gerson. Tá jogando muita bola. E o Gerson, ele tomou vitamina C, antibiótico, soro para poder ficar apto e ficou apto. Quem também entrou na base de sacrifício foi o De La Cruz, com muitas dores no joelho.
e o De La Cruz acabou sendo substituído por Alcaraz após sentir um problema muscular. E o problema muscular preocupa, parece ter sido grave. Exames médicos serão realizados para saber a gravidade da lesão. Lembrando que o Flamengo tem cerca de 15 dias até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Se ele tiver uma lesão um pouquinho mais grave, que geralmente grau 1 leva de 10 a 15 dias, ali uma semana, beleza. Agora, se for grau 2, já pode perder o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E ele vai realizar exames médicos e aí depois o Flamengo vai se pronunciar sobre esse assunto. Inclusive, por falar em primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Felipe Luiz tem um desafio até lá. Ele vai ter que decidir aí em 2 semanas quem será o substituto do Bruno Henrique. O Bruno Henrique não vai poder entrar em campo por conta da suspensão pela expulsão naquele pisão na cabeça ali do Mateuzinho. Obviamente foi sem querer, mas como disse o próprio Gerson, sem querer também é falta. Bruno Henrique mereceu ser expulso. E aí o Felipe Luiz terá que pensar o que ele vai fazer. Carlinhos não pode jogar pela competição, esquece. Pedro está fora da temporada, Everton Cebolinha fora da temporada, Luiz Araújo também fora da temporada, e aí o Felipe Luiz tem à disposição dele Michael, Gonzalo Plata e até mesmo o Matheus Gonçalves. Tem que pensar também se o Gabigol tem que ser mantido no time titular. Ontem o Felipe Luiz, pela primeira vez, ele foi muito mais, digamos assim, ele exigiu muito mais do Gabigol na resposta dele. Ele confessando que o Gabigol de fato não vive uma boa fase. Ele, na resposta sobre o Gabigol, foi a primeira vez que ele foi um pouco mais pessimista, digamos assim. Como é que é? Quem ganha tem sempre razão, que diz o Júnior, né? Quando empata, a arbitragem acertou? Nem sempre. E às vezes, quando o time ganha, também tem reclamação da arbitragem. E ontem, Pascoal? Mas estão preparando para frente? É isso? Vai concordar com o camarote? Vai dizer que o primeiro no lance, foi caseiro e foi mal? No lance da expulsão, eu não preciso nem falar nada. O excesso do Bruno Henrique me parece absurdo. Não dá nem para comentar. O lance do Atari, que nesse impedimento, né? Porque quando a gente tiver um VAR aqui no Brasil... Primeiro trataram ali no jogador errado. Foi. Não conta nada. Eu digo para você, eu falo para vocês que quando a gente tiver um VAR, né? Esse VAR semiautomático, essa beleza que tem na Europa, esse negócio espetacular, de repente as coisas vão melhorar, gente. Esse VAR do Atari, que eles usam aquele manetinho do Atari, aquilo não existe, mas isso não tem mais. Isso mais um gol anulado, difícil da gente ter certeza de impedimento, né? Mas é aquele negócio. Olha isso aí, o ombro está na frente, você viu onde que está? Mas a primeira linha estava marcada no jogador de trás, se não me fala, o jogador de trás era o Bruno Henrique. Estava marcada no jogador errado, a linha é marcada errada. Teve isso, gente? Para quem nasceu neste século, os Trapalhões, cantado por Trapalhões. Mas por isso que eu falo, assim, quando tiver o VAR vai melhorar. Vai melhorar. Nesse caso aí. Eu acho que não tem... Para mim, assim, eu fico com a impressão de que estava na posição de impedimento. É só uma impressão. Que eu não tenho... Com a qualidade da imagem. Eu fiquei com a sensação de que o Bruno está impedido, mas que ele não. Então, mas com a imagem, quando fecha na imagem, veja bem, quando fecha na imagem, ela fica completamente granulada. É verdade. Aí a camisa do Bruno se confunde com a do... lá, ela fica granulada. Alexandro. Tá vendo? Ela está completamente granulada e você não tem uma certeza, mas tudo bem, eu vou concordar que teve um impedimento, vai? É o que o Mauro fala, né? Tem que confiar na tecnologia, né? Porque é milimétrico, certeza não temos, nenhuma. Certeza não temos nenhuma. Conclusiva nenhuma. A única que eu tenho é que o Alexandre quase que decide os 2 jogos. Ao contrário. Olha lá, deixa eu discordar. Quero ver o quê, Zinho? Se fosse ao contrário, seria ter peito de anular esse gol contra o Corinthians. Porque o jogo não me mostrou isso. Olha, o Daronco, bom árbitro aí e tal, mas ontem ele estava muito sugestionado. Muito, muito. Olha, o Mateuzinho fez hora extra, porque antes dele tomar essa pancada do Bruno Henrique, ele fez 2 faltas sem bola e nem chamar para um cartão para nada o juiz chamou. E outros lances. Ó, eu sou da bola, eu estive lá dentro, a gente percebe o comportamento. Eu percebia quando o cara, ele tá já ali meio que na pressão do time adversário. Eu senti ele
sem confiança para marcar. Em lances bobos, que não chama tanto atenção, aí você não dá uma falta aqui, você segura ali, entendeu? Aí vai administrando, não dá cartão, carrega o outro time com cartão, as mesmas faltas, você dá para um lado e não dá para o outro. Então, eu percebi isso no jogo, achei um hábito muito caseiro. O Daronco é um árbitro experiente, né? Mas realmente o número de cartões ontem, ele é discrepante. Foram 2 cartões para o Corinthians e foi um vermelho, que eu acho que tem um peso muito grande, e mais 3 amarelos. O vermelho sem discussão, é isso? Acho que o vermelho, assim, a gente pode até vamos colocar o lance do vermelho na tela para a gente dar uma olhada, né? Mas assim, não consigo imaginar que alguém diga que não era para expulsão. O próprio Bruno depois faz um post no Instagram dele, pede desculpas, fala que sabe que errou, mas que não foi com maldade, porque é um ex-companheiro de time. Ele ficou arrasado com o que aconteceu, mas sem querer também é falta, e desse jeito, de cima para baixo, na cabeça, Mauro. Não, essa aí não tem porque é uma infelicidade dele ali, ele vai tentar pressionar, né? O Pascoal já até comentou que o goleiro não sai muito bem com a bola, dá uma apertada. Deu um passe ruim, pô. E cabia a ele fazer essa pressão ali, né? Aí, ó, ele leva... E trava de alumínio, aquela travona grande, hein, Zinho? Você viu a trava dela? Aquela trava grande, hein? E aí eu acho que não... Isso aí dói, perigosíssimo. Muito perigoso. Perigosíssimo, ainda bem que não aconteceu o pior com o Mateuzinho, né? Ele levou uns pontinhos na cabeça. Corte, mas podia ser muito pior, né, gente? Sim. Agora eu tô com o Mauro, assim... Tinha que ser expulso, não tem jeito, a imagem é clara, mas assim, você vê que ele fica até meio sem jeito, porque ele não é violento, não é um cara maldoso, o Bruno Henrique, tá longe de ser isso. Ele tá girando para dominar e vem o Mateuzinho, assim, não sei, que não dá tempo de recolher o pé, muito rápido. A câmera lenta ali parece que assim, ele olha, ele tava vendo, ele fez de propósito. Mas o lance, se botar na velocidade, ele não teve essa ele tá olhando a bola, Zinho. Ele tá olhando a bola, ele nem olha pro Mateuzinho, não. Ele tá olhando a bola. Não, na câmera lenta, quando bota na câmera lenta, parece que ele tá olhando, né? Mas como é que é a frase do Simon? Tinha que ser expulso. Olha lá. Mas aí o pé já tava lá em cima, ele tava olhando a bola. Parece que... não tem jeito, mas aí tá certíssimo, tinha que expulsar. É isso, Pascoal, não tem o que falar, né? Esse lance a gente pode... Você sabe que eu vejo o jogo, eu não falo. Vendo o jogo, eu fico quieto. Eu fico até com um pouco de... Eu queria fazer uma reclamação pública aqui nesse momento. Eu fico até com um pouco de raiva. Porque a gente tá todo mundo ali no grupo, eu, Zinho, o nosso Fabrício da Fiel, o presidente, todo mundo ali trocando um negócio, falando e tal. Pascoal, só no dia seguinte, bom dia. Como assim, Pascoal? Eu não falo vendo o jogo, eu fico quieto, porque eu acho que você tem que estar concentrado naquilo que você tá vendo. Mas nesse lance, eu tive uma expressão, eu falei, Jesus! Aí a minha mulher falou, o que aconteceu? Eu falei, dá uma olhada nisso aqui. Nossa, que impressionante. Foi um impressionante mesmo, né? Sim. Então, não tenho dúvida a respeito disso. O Bruno não é maldoso. O Bruno não fez com a intenção de machucar o Mateuzinho. O Bruno não é esse tipo de jogador. A história dele diz por ele, a passagem dele no futebol diz por ele qual é a trajetória dele, mas ele mereceu ser expulso. A entrada dele foi duríssima. Ele mais... Diga, desculpa, presidente. Não, ele mais apanha do que bate, né? Ele é atacante, muito mais, enfim, mas muito mais. A infelicidade mesmo que câmera lenta, parece que ele tá olhando para o Mateuzinho, para mim ele tá olhando para a bola, ele levanta o pé para dominar e quando vê o Matheus já tá chegando aqui. Assim, não teve para mim esse lance aqui, assim, o Zinho fala de critérios e tal, para mim tem 2 lances que eu acho que eles são bem discutíveis, Depois a gente coloca o outro, óbvio, vamos um de cada vez, é o do Pedro Henrique, é uma entrada do Pedro Henrique no Wesley, se eu não me engano, mas esse para mim é um lance bem passível de debate. E eu vi, inclusive, comentaristas de arbitragem se dividindo. O Arrascaeta não está necessariamente na direção do gol, mas a gente sabe da característica dele de cortar dali para dentro da área. Ele é o último homem. Não tem mais ninguém para chegar nessa marcação, porque quem está atrás ali, acho que é o André Ramalho pelo torniquete na cabeça. O Mateuzinho é que vem por dentro. Mas não, tá todo mundo longe. Então, assim, eu confesso a vocês que se tivesse havido... Não, já era o Fagner que estava em campo. Era o Fagner, né? Era o Fagner. Se tivesse havido um cartão vermelho nesse lance, eu não acharia exagerado. Se você já tirou um D, que é a direção, então não é cartão vermelho.
Perfeito? Não. Na verdade, se analisa os 5Ds para se chegar a uma conclusão Aqui pelo embaixo número de Aqui sims, embaixo é o né? Mateuzinho, 5-2, ó. O Mateuzinho com a 2 chegando ali, ó. É o Mateuzinho? É o Mateuzinho ainda? Esse é o primeiro tempo. Ah, é o Mateuzinho, é o Mateuzinho. Primeiro tempo ainda, né? O Gustavo tinha acabado de ter o corte na cabeça lá no ataque, né? Junto com o Gerson, né? Ele foi cabecear e teve cabeceia a cabeça do Gerson. Um minuto depois aconteceu esse lance aí, ó. E ele tentou chegar e puxa pelo ombro. Até que eu vou dizer pra você, ele não foi exagerado, ele deu aquele puxão, né, pra tirar o cara. Mas eu acho que esse é um lance de cartão amarelo. Pra você tudo bem o amarelo é um lance aí. de cartão amarelo. Esse é um lance de cartão eu amarelo. acho que se tivesse Diferente do que aconteceu no jogo do Palmeiras, o Jadson dá uma pernada no Estevão, mas uma sarrafada. O Estevão levanta, ele abraça Lá são duas faltas, mas é bem parecido. Lá são duas faltas e a falta termina dentro da grande área, minha senhora. Calma, Pascoal, calma, Pascoal. Calma, a falta termina dentro da grande área. Calma que ainda é Corinthians e Flamengo. Pois é o que eu estou falando, são lances, não existem lances iguais. São lances semelhantes. Eu acho que 3Ds aí tem com certeza. Esse então, quarto... 3 de 5? Não, 3 de 4, né? Que é o quatro, da, desculpa, que é o da direção. Não. Eu tenho, você viu que eu pulei? Você viu que eu fui bondoso? Eu nem falei nada, eu pulei. Eu não quis falar. Já que vocês citaram, o Fagner nem entrou no jogo, né? Pra você ver, o cara importante é o cara que perdeu o pênalti da última decisão lá de Flamengo e tal, ficou de fora. Eu não sei como é que isso... Mateuzinho 2 ali no meio. Como é que isso fica no ambiente corintiano, né? É o Giovani que entra ali. Mas eu digo assim... Bom, o Fagner tem uma história lá, não sei, sabe, quando acaba o jogo, se lá no vestiário, não encosta, fala, pô, o homem também não me coloca, um jogo desse, eu não sei como é que vai ficando no ambiente, tem perdido entendeu? Espaço, né? Tem perdido, mas espaço, enfim. Velocidade, corretamente o Mateuzinho, mas aí entra o Giovani no lugar dele, mas esse é outro porém. Dos 4Ds ali, falta o quê? O da direção, é uma interrogação danada, porque o tapa do Arrascaeta era um abraço para os outros, era um abraço. Seria um tapa para dentro, não é isso? Ó lá. É isso. Ele tá dando o tapa pra dentro e é segurado. Olha, não fez mal em não expulsar, e se expulsasse, parabéns. Sabe, porque esse último D é negociável. É o determinante, esse último D. É o determinante, ó. Porque ali o Arrascaeta ia embora, né? Eu acho que ele ia embora. De frente pro Hugo, ia tocar pra trás, não me parece quem tá chegando ali. Por enquanto, não. O Mateuzinho aqui, o André Ramalho atrás, e eu acho que aqui é o Martínez. Não, o Martínez ali. Faz o nãozinho com a mão aqui. Eu digo jogadores do Flamengo. Bruno pro Arrascaeta Henrique, dar um tapa, também tá todo mundo meio longe, né? Não, ele tá sozinho. Ele tá sozinho. Não vai ter pra quem tocar essa bola, não. Acho que Ou ele ele ia brilhar, ia chutar ele ia pra ali. cima do Hugo. Bem questionável. Ainda tem o Bruno Henrique e tem o Gabriel em campo nesse momento. Por isso que os comentaristas se dividiram, porque uns dirão, não, mas... De arbitragem, né? Eles tapa não foi no rumo do gol, entendeu? Mas... Eu confesso que, assim, bem se tivesse havido mesmo. um vermelhozinho, eu não acharia... O D da direção que você tirou, Mauro, é isso? É isso, porque a direção, ele dá um tapa meio diagonal assim, mas pra mim é meio pro gol que ele tapa, né? Mas os comentaristas se dividem, não, mas... Não era exatamente cara a cara e tal. Eu fico com vermelho, eu fico com amarelo, não dou vermelho nesse lance. Tá bom, deu amarelo, mas o que a Dani tá falando também, se desse vermelho também, ninguém ia ficar... Não achava exagero, não. Ia estranhar muito, não. Ali foi bem opcional. Acho que aí entra aquela história, que eu acho meio subjetivo, o Zinho tá falando, que ele estava condicionando o jogo. Isso é subjetivo, sim, mas talvez ele não queira... Nesse momento aí ele não tinha feito nada ainda, né? E aí ele não quisesse... estragar o jogo, porque a do Bruno Henrique não tinha como ele não tirar também. Essa aí ainda era meio de um lado do outro, aí falou, pô, não vou estragar a decisão aqui, enfim. Mas aí tem que entrar na cabeça delezinho. Só estragou por um lado. Assim, tá revoltado. Era pra vermelho então, Tetra, isso aí? Caseiro, gente, caseiro. Se é um contra-ataque do Corinthians e o Romero dá um tapa como o Arrascaeta deu, é expulsão. O Arrascaeta dá o tapa para dentro, vai para dentro do gol. Mateuzinho não ia chegar. Poderia tentar, mas chegar, impedir dele de finalizar. Finalizar, o Arrascaeta ia finalizar. Se vai fazer o gol ou não é outra coisa, porque tem um goleiro muito bom, que é o Hugo, que vive uma fase muito boa. E ele ia estar em diagonal, né? Não ia estar de frente para o gol para finalizar. Ele deu tapa para dentro, mas ia bater cruzado. Mas que ele vai para o gol, vai. E o Gustavo Henrique abandona a disputa para fazer a falta. Ele não é um zagueiro veloz, muito bom jogador, foi meu jogador,
baita de um profissional, um garoto seríssimo, mas ele abandonou a disputa porque sabia que ia perder na velocidade. Né? Uma opção do Ramon Dias, jogar só com 2 zagueiros, e jogou com um zagueiro mais lento pelo lado esquerdo. Então, assim, o Arrascaeta, que não está no seu melhor fisicamente, ainda consegue, raramente no jogo, dar um tapa. E ele abandona a disputa para fazer a falta, impedir a jogada. E para mim é uma jogada, como o Mauro falou, ele dá o tapa para dentro, para ir para o gol. Para mim é expulsão. Então é isso. 2-2. 2-2? É. É porque eu e o Mauro, a gente ficou meio lá, meio... É verdade. Tá bom, 2-2, empatou. Até os caras que são especialistas em arbitragem se dividem com esse negócio. Esse tapa é o terceiro D? É o tapa pro gol ou não é pro gol, né? Mas é o que eu digo, se expulsasse aí, não tinha nada de errado também não. A gente não estaria dizendo, quis prejudicar o Corinthians, não estaria não. O Zinho já está falando que a arbitragem foi caseira e tem um outro lance também que para mim vale o debate. Vou até abrir com vocês, Tetra, para a gente colocar aqui. A gente está aqui no telão ainda vendo o Arrascaeta, mas vai entrar o próximo lance, que é o Pedro Henrique. Ele dá uma entradinha aí no Wesley, que a bola foi, hein? A bola foi e o tornozelo ficou. Há necessidade, como diz o meu parceiro João Guilherme... Não, eu quero te ouvir. O Pedro Henrique acaba de entrar no jogo, né? Sabe, assim, até já sabe que o time dele tá com uma a mais, já teve outras polêmicas no jogo, o jogador tem que estar atento a tudo numa decisão. Você acaba de entrar no jogo... O que o Wesley ia fazer? Ia arrancar ali, ia puxar um contra-ataque, mas com o Corinthians montado ainda, desnecessário, e ele agrediu. Isso é uma agressão. Isso está escrito na regra, Zinho. Tentar ou dar pontapé. Eu não escrevi a regra. Isso aí é lance de expulsão. Tá claro. Tá escrito. Tentar ou dar pontapé. Sim. Ele deu o pontapé. O jogador ele não tem bola na disputa. Claramente não tem bola. Ele vai com a intenção, só a intenção, de fazer uma falta grave. Isso se chama falta grave no adversário. Não há falta de jogo. Falta de jogo é disputa da bola, você pega aqui, tal, disputa é a falta de jogo. Isso aí não é falta de jogo, isso é uma agressão. E para agressão é cartão vermelho. Isso aí para mim é indiscutível, é cartão vermelho. E ele tomou amarelo, né? Pedro Henrique acaba sendo o segundo amarelo do Corinthians por porque uma entrada que se a gente está analisando e é um jogador, quero ouvir o Mauro é um jogador do Flamengo que faz uma falta dessa num jogador do Corinthians, eu falaria a mesma coisa. Claro. Não, aí não foi tentativa, né? Ele acertou o chute, né? E ele tinha entrado há poucos minutos, devia estar com mais gás do que o Wesley, que estava o tempo todo lá jogando. Correu o Wesley, hein? Tudo bem que o menino corre, que é uma grandeza, mas assim, não precisa isso, vai atrás dele. Olha lá, deu tapa, vai atrás, você acabou de entrar aí para fazer isso, não justifica. É que o jogador sempre pensa assim, bom, é minha primeira falta, ele não vai me expulsar. Mas aí, de maneira muito contrária, eu penso que o árbitro de futebol, ele não melhora e nem estraga o jogo. Ele tem que apitar o jogo. Se o cara vai ser expulso com 5 minutos ou 50 minutos, isso não é problema do árbitro. É o jogo que vai dizer para ele o que tem que acontecer. Nesse lance do Pedro Henrique, está muito nítido que é uma agressão. Nessa aí eu acho que errou. Essa não tem dúvida como a do Arrascaeta, não. Essa daí é um chute por trás. O Wesley, a bola, não teve disputa, teve nada. Olha lá, isso aí na várzea da briga. Você sabe que isso na várzea da briga, esse tipo de jogada. Sendo bala mistura acontece no bala mistura é toda hora. Na várzea, pergunta para os meninos aqui. Isso aí na várzea da briga. Por quê? Porque isso é desleal. Veja como o Fabrício Bruno vem em cima dele e fala, você tá louco, Pedro Henrique? Porque isso é deslealdade. Isso não pode ter no futebol. Isso não é jogo de futebol. Acho que até o companheiro dele chama a atenção dele. O Garro ali, ó. Olha lá. Olha lá o Garro. Olha o Garro falando pra ele. Que isso, cara? Pra que isso? Olha lá. A gente tá vendo o lance. Precisando... o Corinthians... O lance pra mim O Corinthians precisando ganhar o jogo, coloca esse atacante pra ajudar, o Pedro Henrique, coloca e tal. E o cara quase sai expulso. E seria correto. Não saiu expulso por um erro de arbitragem, né? Um prejuízo. Foi uma bobagem enorme que ele fez. O Garro tá tranquilo ali, dizendo assim, vai ser vermelho. Aí quando o Garro vê que é amarelo, ele fala,
Ô, Pedro Henrique, olha o que você passou aí. O Garro achou que ele ia ser expulso, Achou. Muito provavelmente. Bom, aí eu falei que pra mim eram dois. Pra mim eram esses dois, assim. Se tivesse expulsado o Gustavo Henrique no lance do Arrascaeta, não acharia exagero. E pra mim esse lance é lance de cartão vermelho. E o do Gustavo mudava, assim, mudava muita coisa. O lance do Gustavo aconteceu 5 minutos antes cedo. Da expulsão do Bruno Sim, Henrique. 22, Então, 20, você vê, 21. Quem ia sair era o jogador do lado de cá. Aí já modifica o jogo como um todo, né? Total. E essa aí já é mais pro Foi expulso aos final. 28. Mas tem mais um lance. Tem. Que Presidente. Não foi nada. Não foi nada, presidente? Nada, Já gabaritou assim que não foi nada. Não. A cara do Vamos ver se Zinho. não foi A nada, cara do então. Zinho. Você viu a cara do Zinho quando ele escutou que não Eu foi nada? gosto Olha lá, assim. É a cara bola dele. do Gerson no Garro, na mão? É essa? Eu imaginei, que só tava faltando mostrar isso. Pedido de pênalti. Só do Gerson. Só o Gerson levanta a mão e ele mesmo desanima e vê que... Aí ele volta, né? Ele é o capitão, tem que falar e tal, mas... Ninguém mais. Eu acho que o braço do Garro ali, ó, além dele estar O encolhendo... Pereira também pede. Olha lá, como ele está encolhendo, ainda está no rumo do corpo do Garro. Entendeu? Ali, desse aí... Posso falar um negócio que pra você não. e marcar? não, mas aí várias nós vamos vezes. entrar numa outra seara aí. A verdade é que o Daronco poderia ter expulso 2 jogadores do Corinthians, 2 expulsões e um pênalti não marcado, sem falar no impedimento maroto. Prejudicou o Flamengo e muito. Beijo no seu coração rubro-negro. Eu fui nação.